Isso é importante. Tá gravando? Quando começa a contar o tempo, tá gravando. Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi. E eu sou o Brando. E esse é o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! Bom, e hoje aqui no nosso SismoCast temos a presença ilustre do professor Lucas Barros, do OBSIS. Aê! Tudo certo, professor? Tudo bem. Tá se sentindo em paz aqui, meio em Não, casa? boa, claro. Perfeito. Boa. Depois a gente passa aquele cachê lá que a gente Tudo combinou. bem. E o tema de hoje é Não Tem Tema. Ah, A gente vai falar sobre várias coisas, sobre como a sismologia pode ajudar no monitoramento de explosões nucleares, contar um pouco de como surgiu a sismologia no Brasil e principalmente em Brasília, e tudo mais que o professor puder contar aqui nesse tempo que a gente vai passar juntos. Queria dizer que a gente está no Spotify, no YouTube, a gente está no Deezer, já estamos no iTunes, né, com uma novidade aí dos últimos tempos, também no TuneIn e mais aonde? No nosso site. Tem também no site, né? E qualquer outro agregador aí de RSS. Assinem nosso feed ou nos sigam em uma dessas plataformas aí para acompanhar a nossa saga aqui. Queria mandar aí um salve geral pro Bruno Inácio, pra Teca. Valeu, Teca, aí, pelas mensagens de apoio também. Ao Brendo, que tá aqui. Finalmente o Sismonauta se materializou aqui no nosso estúdio, assistindo aqui ao vivo e participando com a gente. Sismonautas estão convidados a participar aqui. Se estiver passando por São Paulo, manda um zap aí. Quase toda semana a gente tem uma gravação aqui, pelo menos, então estamos Coisa abertos. rápida, né, Exato, sempre. Sem mais delongas, vamos então pro quadro de notícias, Jackson? Partiu! Bom, desde o nosso último episódio aqui do podcast, a gente cobriu do dia 10 ao 18 de julho, e agora a gente parte do dia 20 de julho, a gente teve um sismo em Caracaraí. Acaba com minha língua. Onde? Acaba comigo, né? Eu já tenho uma língua presa, daí os caras me colocam um sismo em Caracaraí pra acabar com... é um tratamento. Um sismo de magnitude 3.9 em Roraima. No dia 20 também, a gente teve um sismo em Bento Fernandes, no Rio Grande do Norte. 22 em Fernando Pedrosa, também Rio Grande do Norte. No dia 22/7 também, Felixlândia teve um sismo de magnitude 2.1. No dia 24, Laranja da Terra, no Espírito Santo, também teve um sismo de magnitude 2.1. Olha, a gente está descobrindo cidades aí... Conhecendo o Brasil pela sismologia. Conhecendo o Brasil pelo Centro de Sismologia. E no dia 28/7, Juara, no Mato Grosso, teve um sismo de magnitude 2.3. Além desses sismos, a gente tem um caso bastante significativo, que é Quixeramobim. No dia 24/7, em uma madrugada, aconteceram 102 sismos no município. Ô, louco. Exatamente. O maior deles nesse dia 24 foi de magnitude 2.7 e no dia 26 aconteceu um sismo de magnitude 3.2 também em Quixeramobim. Aproveitando a presença aqui do professor Lucas, acho que a gente pode até comentar como é normal, por exemplo, essa sismicidade aí no Ceará, essa sequência de eventos é uma coisa que já aconteceu outras vezes, esse enxame aí. O Ceará, eu diria que tem uma sismicidade bastante expressiva em relação ao resto do país, né? Sim. E existe vários lugares onde a terra treme, Quixeramobim é um deles, mas existem muitos outros. Mais de 50 municípios do estado do Ceará, a terra tremeu e frequentemente treme, né? A grande particularidade desse sismo do estado do Ceará, ou do Brasil como um todo, é que são os sismos que, embora de baixa magnitude, em função do foco raso, os sismos brasileiros são todos rasos, que acontecem a 1, 2, 5 quilômetros de profundidade, e as ondas sísmicas geradas por esse sismo perdem pouca energia ao se propagar. Então, um sismo de 2, como você falou, já causa um grande susto às pessoas, né? Sismos lá estão acompanhando a gente desde do primeiro episódio aí, a gente já estava falando de Quixeramobim, né? É verdade, acho que começou mais ou menos com... Quixeramobim Cast, quase. Com Quixeramobim Cast. Quixeramobim Exatamente. Temos que gravar um episódio lá em Quixeramobim, hein? Seria legal. Olha aí que bacana. Olha só. Aproveitando essa história de Quixeramobim, mandar um abraço aí para todo mundo do ABSIS.
principalmente para o Eduardo, que está trabalhando ativamente nessas análises e dando entrevista, tentando esclarecer aí a população, defesa civil e a mídia também, dando várias entrevistas. Então, um abraço aí a todo mundo labicista, está trabalhando bastante. O aí. Brandão também, da defesa civil, que está presente, trabalha juntamente com o Eduardo. Com o grande, né? Eduardo, né? Sem dúvida, uma das lendas. Sim. Como você também é uma das lendas da sismologia no Brasil. Não uma honra aqui. Muito interessante. E temos algumas dúvidas aí dos últimos episódios, Jackson? Sim, na verdade não dos episódios, mas dúvidas que o Gustavo, que gerencia aí as redes sociais da Rede Sismográfica Brasileira, nos enviou. Então acho que vai nos ajudar aí a esclarecer alguns fatos sobre sismologia no Brasil. Vamos lá. Alguma explicação para ver notadamente mais atividades na região leste e nordeste? Acho que leste está falando aí mais ou menos da costa e atividade sísmica na parte nordeste, né? Acho que essa é uma pergunta meio frequente que a gente vem respondendo aí nos últimos episódios, né? De que o Brasil parece que tem algumas regiões que têm uma atividade um pouco maior, né? Tem uma sismicidade um pouco maior. Então, a região nordeste, né, é meio conhecida por ter uma litosfera um pouco mais fina, isso pode causar um pouco mais de tremores e acontece também uma sismicidade maior em todo o talude continental, né, que é ali perto da costa, os 100, 200 quilômetros da costa. Também acontecem muitos tremores por ali. Além de a gente ter estações mais perto desses locais, né? Tem um problema também de densidade de estações e tudo mais. Tem alguma coisa a acrescentar, Bianchi? Eu acho que a partir de um tempo a gente, no podcast, vai dar para acompanhar que vê que a sismicidade ela mais ou menos acontece nas mesmas regiões, né? Então a gente está sempre falando de Minas, está sempre falando do Nordeste. Uhum. Vai estar sempre retomando meio que essas regiões, de vez em quando vai aparecer algum sismo na faixa Goiás, Tocantins lá para cima, pode aparecer alguma coisa no Maranhão, alguma coisa mais, eu não lembro ali bem aonde que é, mas ali, talvez o Lucas lembre, ali na Amazônia tem uma região também, né, Lucas? Uhum. Bom, eu diria que o Brasil não é diferente de outras regiões geologicamente iguais, né? Nós somos uma região intraplaca, os tremores são mais frequentes em algumas regiões, embora assim eles acontecem de forma aleatória, ele pode acontecer em qualquer lugar. Entretanto, como falou o Bruno aqui, o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, outros lugares aí, tem uma sismicidade mais expressiva. Eu diria que isso é em função da existência de zonas sismogênicas características desses lugares. Uma zona sismogênica, como o próprio nome diz, é uma zona capaz de originar tremores de terra. Está associado à existência de falhas geológicas. Falhas ativas, porque falha existe aos montes por aí, e nem todas são capazes de produzir sismicidade, né? Mais perguntas? Sim. Rodrigo Jesus Oliveira, só na Califórnia, entre junho e julho desse ano, teve mais de 4.000 registros de abalos sísmicos de baixa, média e alta magnitude. Houve um aumento enorme no mundo todo de atividade sísmica, ou seja, muita intensidade, pressão no núcleo da Terra, magnosfera e alinhamento dos planetas. É isso mesmo, Rede Sismográfica Brasileira? É difícil a gente olhar. Assim, é meio que quando a gente presta atenção numa coisa, parece que acontece mais. E a cada dia que passa, vem se ganhando atenção, assim, que nem questão de 3 ou 4 semanas atrás, teve um sismo lá nos Estados Unidos e isso acaba chamando a atenção das pessoas para lá. Então você acaba olhando para lá e daí as pessoas, como não entendem direito, elas têm essa tendência de juntar todas as coisas. Junta tudo que não entende num saco, monta uma frase e solta isso. Eu acho que tem que tomar cuidado um pouco na hora de tentar achar a explicação para as coisas. Eu acho que os sismos, a quantidade de sismos por ano é a mesma, não muda. O que aumenta ou pode variar com o tempo é a nossa capacidade de detecção e percepção desses sismos. Se você tinha um país onde tinha 100 mil pessoas, a densidade de população era menor, menos gente para sentir os sismos, então parece que tem menos sismos. Aí você pega, bota 5 milhões de pessoas, tem gente para todo lado, então qualquer sisminho vai ser de alguma forma sentido. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, tá aumentando a sismicidade ou tá diminuindo a sismicidade. Precisa fazer um estudo sério, estatístico, é um negócio difícil de fazer e tem que considerar a evolução da rede. Sim, mas além essa pergunta em específico, né, nada pessoal aqui com o sismonauta que mandou, mas não tem nada que ver de pressão no núcleo da Terra, em magnetosfera. É isso que eu falo, você acaba pegando um negócio que você não está entendendo, e aí você junta um monte de outras coisas que às vezes você leu e também não entendeu 100% e faz uma bolota só, assim. Claro. Já que eu não entendi tudo, eu vou juntar tudo que deve ter relação. Assim, embora a gente não consiga provar que tem ou não tem a relação, assim, a chance de ter uma relação lá do núcleo com a sismicidade na superfície
vai ser muito pequena. Na verdade, é uma coisa que, assim, por mais que se eu tentar justificar que o que acontece no núcleo uma hora pode gerar uma sismicidade, é um processo que levaria milhões de anos para o calor que libera no núcleo para gerar toda a tectônica de placas que a gente vê e daí fazer que o núcleo fez o terremoto, eu acho que é demais, assim. Tem aqui, parece, mais uma outra pergunta que o Gustavo mandou pra gente, não é isso? Sim, Que sim. pegou lá das redes sociais da RSBR, que também já meio que encaixa, né, nessa pergunta, que é se os terremotos estão ficando cada vez mais fortes. Né? Então isso meio que está meio respondido já. Acho que é importante também lembrar que hoje a gente vive num mundo que está mais conectado, né? Além da questão populacional que tem aumentado, as pessoas estão ocupando lugares que talvez não eram ocupados antigamente, a gente está mais conectado e principalmente na questão sismológica a gente tem uma cobertura no Brasil, principalmente, muito maior, né, com a rede sismográfica que vem sendo implementada desde 2010, e no mundo também, por que não? A gente vê cada vez mais estações instaladas, então cada vez mais a gente vai ter uma detectabilidade maior. Os sismos, eles não estão ficando mais fortes, eles, na verdade, o que dá energia para a sismicidade é muito os processos de tectônica de placas que a gente tem, quer dizer, as placas se movimentarem. O Brasil se afastar da África, e ele está se afastando com uma velocidade constante há milhões de anos, né? E o fato de ter um terremoto no Chile não quer dizer que ele vai se afastar mais rápido ou mais devagar. Né? Quer dizer, o sismo é lógico, ele liberou uma parte da energia que pode ter sido acumulada por essas tensões, mas o processo que está realmente tensionando o planeta e gerando os esforços, contínuo, né? Ele é contínuo e ele é muito maior do que um terremoto ou todos os terremotos que acontecem, no final das contas. Então, quer dizer, o processo que está acumulando as tensões, ele é um negócio contínuo que está acontecendo, e um sismo, em geral, ele não está mudando a velocidade que as placas estão se movimentando de alguma forma. Então, a gente espera que, como um sismo não altera a velocidade das placas, então, quer dizer, a quantidade de energia liberada não vai ser alterada. Ela fica meio que constante no tempo, assim. Por outro lado também, Bianca, o que ocorre é que existe alguns terremotos que, pela sua importância em termos de danos materiais, eles mostram, né, as pessoas são mais sensibilizadas por esse terremoto. A gente sabe que, estatisticamente, o número de terremotos no mundo é mais ou menos constante. É estatística. A gente diz que, em média, acontece, 10 terremotos acima de 7 no ano, mas pode ser que seja 12, seja 15. No caso da Califórnia, o que acontece é que quando tem um grande terremoto, esse número de terremotos, que são os aftershock, realmente ocorre, né? Mas uma coisa importante que às vezes a gente não valoriza é a questão da quantidade dos tremores de terra. Eles não são tão significativos. O mais importante é a magnitude, né? Se você tem um terremoto de magnitude 4, equivale a milhares e milhares de terremotos de magnitude meio ou 1, né? Em síntese, eu concordo que a sismicidade do globo é constante e o entendimento dessa sismicidade se fundamenta no que é um terremoto. Um terremoto é uma ruptura, é uma quebra da parte rígida da Terra. Por que se quebra? Porque é duro, né? E por que se quebra? Em resposta a forças, que o Bianchi falou, são forças provenientes do motor manto, né? Que está movimentando as placas. Na medida que o Brasil, a América do Sul, empurrar na direção oeste, essa força se transmite para o interior das placas e pode romper eventualmente em algum lugar uma região de fraqueza, que é uma falha geológica, né? Em síntese, os sismos são mais ou menos constantes, o número deles. O que aumenta é a nossa capacidade de detectá-los, de percebê-los. A gente tem a impressão que está aumentando, mas não está. E acho que, para finalizar as dúvidas aqui, por que os eventos brasileiros não aparecem nos aplicativos de terremoto pelo mundo? Isso aí é uma pergunta boa para a gente propor até explicar melhor a importância da própria rede sismográfica brasileira. Primeiro, que não se detectava em tempo real os terremotos antes da rede sismográfica brasileira. Então, quer dizer, não tinha como disponibilizar isso. Aí depois, agora com a rede, a gente já tem detecção, a gente tem o Centro de Sismologia aqui da USP tem o seu próprio aplicativo que divulga os terremotos em tempo real, que a gente detecta aí com às vezes 1 dia, 2 de atraso. Mas por que não aparece nos aplicativos internacionais? Então, os internacionais, porque na verdade eles estão focados em sismos que são detectados ou têm uma significância internacional. Sim, são sismos que são detectados em geral por uma rede mundial. Sismos a partir de 5, mais ou menos, que eles estão aparecendo.
ou sismos que estão em regiões onde tem uma grande ameaça, que nem Chile e Japão, que daí todos os países estão interessados em fazer um monitoramento contínuo daquilo. Eu vou só acrescentar que os sismos que acontecem no Brasil têm magnitude menor, então eles vão ser registrados pelas estações que são mais próximas. Então a rede mundial não vai ser capaz de registrar esses tremores no Brasil, porque não tem energia suficiente para ser captado por essas estações. Então por isso que não vai aparecer também nesses aplicativos internacionais. Então daí a importância da gente ter nossas próprias estações e cuidar aqui da nossa casa, vamos dizer assim. Então fica aí a dica, usem nosso aplicativo Sismo USP, em vez de usar esses aplicativos. Dá uma nota boa lá. Exato, dá uma nota boa lá nas lojas de aplicativos, mas nada impede que você use mais de um aplicativo. Se quiser saber do Brasil, use o Sismo USP. Se quiser saber do mundo, use esses outros aplicativos aí. Bom, vamos passar então para o nosso tema principal de hoje, que é como a sismologia poderia ajudar, né? Como a sismologia ajuda no monitoramento dos testes nucleares. Então, em 97, criou-se aí uma comissão para banir os testes nucleares no mundo, né, chamada CTBTO, que é Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Falei certo aqui? Muito bem. Muito bem, né? Muito bem, aprovado. Tá, Que é... Toca do Sismocast. Sismocast. Podia valer para alguma coisa. Aí é. Foi mais barato. Hein? Boa. Que é a organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, né? Que é uma organização internacional aí, com sede em Viena, na Áustria, né, para elaborar esse tratado que proíbe aí os testes nucleares no mundo todo. E para fazer isso, né, existe um tratado que foi assinado em 97 por alguns países, mas para monitorar esses testes nucleares, a gente tem aí estações espalhadas pelo mundo, né, são 50 sensores sísmicos, né, tem também 11 estações hidroacústicas, tem estações de infrassom, né, alguém sabe o que é infrassom aqui? Opa, cadê o Brandon? É o homem do infrassom. Boa. Também tem estações de radionuclídeos, né? E também diversos laboratórios espalhados pelo mundo e tudo mais. Bom, e a CTBTO ainda afirma, né, num relatório científico, que mais de 2,4 milhões de pessoas morreram de cânceres, né, desenvolvido como resultado desses testes atômicos aí, conduzidos desde a década de 40 até a década de 80, mais ou menos. Então, a CTBTO tem estações espalhadas pelo mundo inteiro e tem uma estação aqui no Brasil também, que o professor vai explicar para a gente logo mais. Então, professor, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta. Como que a sismologia pode ajudar nesse tratado aí de proibição dos testes nucleares? Bom, alguns antecedentes históricos, né? Sabidamente foi o desejo da comunidade internacional banir por completo os testes nucleares. Então, aconteceram alguns testes parciais, como você falou. Em 97 chegou-se a um acordo acerca dos termos de um tratado de proibição completa dos testes nucleares. Ou seja, os países que assinassem aquele tratado, assinassem os seus congressos, ratificassem, estavam se comprometendo a não realizar nenhum teste nuclear em qualquer ambiente, na atmosfera, no subsolo ou nas massas aquáticas. Então, era preciso que se pudesse também acompanhar o cumprimento do tratado através do monitoramento efetivo de que ninguém estava fazendo nenhum teste nesses 3 ambientes. Então, se essa organização, uma comissão preparatória, uma comissão de experts, projetou um sistema internacional de monitoramento composto por 320 estações sísmicas, hidroacústicas, de radionuclídeo, de infrassom, voltada para detectar as explosões na atmosfera, no caso do infrassom, no subsolo, no caso da sísmica e também no caso da água da hidroacústica. E também tem o radionuclídeo, que é uma estação muito potente, capaz de verificar efetivamente se algum teste nuclear clandestino foi realizado. Então foi projetado esse sistema e, à época, o professor do Observatório Sismológico, o professor Veloso, participou desse grupo de experts e então caiu 2 estações em Brasília. Uma sísmica, uma estação primária, que é uma estação que manda os dados em tempo real para Viena, que em Viena fica essa organização. Então lá tem um centro internacional de dados que recebe os dados da estação do mundo todo. Então tem uma estação de infrassom e uma sísmica. Como é que funciona a sísmica? Uma explosão nuclear, como um terremoto, gera onda sísmica, né? Então essa rede internacional de monitoramento foi desenhada para detectar qualquer explosão nuclear com uma potência maior ou igual a 1 quiloton, que é uma potência 20 vezes menor à bomba de Hiroshima, entendeu? Então
nós de Brasília participamos dessa organização através da tecnologia sísmica e infrassônica, né? Mas no Brasil existem mais estações. No Rio Grande do Norte existe uma estação sísmica secundária, né? Que os dados não são mandados em tempo real, mas quando solicitados vão. Existe outra estação dessa em Pitinga, existe uma estação de rádio no Clídio, aqui no Rio de Janeiro, e um laboratório também. Então essa é a participação brasileira nesse sistema internacional de monitoramento. E como é que foi esse convite aí para o pessoal de Brasília, na época, participar desse grupo? Como é que chegou isso aqui no Brasil? A rede foi desenhada com o objetivo de detectar qualquer explosão nuclear com a potência de 1 quiloton. Então, nós, sismólogos, sabemos que quando você quer detectar um tremor de terra, você sabe onde colocar as estações, não é isso? Você está interessado em pegar um tremor de terra no dada região, então você sabe onde colocar as estações. Então, caiu que, como Brasília já tinha essa estação já existia em parceria com o governo americano, né? Que ano que foi, Lucas, que então, instalaram com o governo americano? É o seguinte, na década de 1980, verificou-se que o hemisfério sul, né, da Terra, era pouco monitorado. Então, os americanos fizeram um projeto que era a instalação de 8 estações com telemetria global para ser instalada na América do Sul. Um ano em Brasília, outro essa CPUP, estação lá do Paraguai, estação da Argentina, da Bolívia, lá da África e uma ou duas na Antártica. Então, uma estação brasileira já existia, uma estação que é muito sensível, que ela é colocada em um borehole, em um furo de mais de 120 metros de profundidade. Então, uma estação sensível que passou a integrar essa organização. Entretanto, foi interessante que, à época, esses dados, inicialmente, eles eram confidenciais, considerando que você estava querendo monitorar a realização de explosões clandestinas, não podia abrir esses dados para ninguém, né? Que você poderia acompanhar efetivamente isso. E aí, então, o que ocorreu é que a ONU, que é essa organização, né, tem sede em Viana, faz parte da ONU, né? Trocou os instrumentos, foram colocados novos instrumentos e os americanos tiraram os instrumentos dele e hoje em dia essa estação é a estação BDFB, que é importante dizer que o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília foi criado em função da instalação das estações sismográficas na década de 1960. Colocou-se as estações e daí criou-se um pequeno núcleo de sismologia que iria operar esse arranjo e também analisar o dado. Daí surgiu o Observatório Sismológico. E quem participou dessa criação na época do Observatório Sismológico? O Observatório Sismológico, ele inicialmente chamava-se Estação Sismológica de Brasília. Isso em 1966, os ingleses vieram, né? Naquele tempo, a teoria tectônica de placa estava sendo comprovada, né? Então, percebia-se que os limites das placas tectônicas coincidiam com a ocorrência dos terremotos, mas não existiam redes sismográficas globais ainda que pudesse verificar efetivamente isso. Atestar, né? Exatamente. Então, os ingleses resolveram instalar um arranjo sismográfico na América do Sul. O professor Jesus Berrocal, à época, era aluno de mestrado lá em Edimburgo, e ele veio aqui para o Brasil. Chegando em Brasília, encontrou o Parque Nacional de Brasília, que era muito apropriado do ponto de vista de quietude sísmica. O CNPq ajudou, o governo do Distrito Federal ajudou e tinha a UNB. E assim nasceu a sismologia em Brasília, entendeu? Legal. Em função da necessidade da verificação da teoria de tectônica de placas, né? Nessa época o Zé Roberto já tinha instalado 5 estações. Abraço aí, Zé. Com o Eduardo. E quando você chega no OBSIS, Lucas? Eu cheguei no OBSIS em 1981, faz bastante tempo. Olha né? aí. Muitos anos. Inicialmente, eu trabalhei como engenheiro eletrônico 16 anos, né? Quando foi em 1997... o professor Veloso, que era o chefe do observatório, né? Ele foi participar dessa organização recém-criada. Ele foi o seu responsável pela seção de infrassom, que implantou as estações, as 60 estações pelo mundo afora, né? Então ele saiu da UNB e eu estava lá há 16 anos. Aí eu fiquei como chefe do observatório, né? E também, à época, eu fiz concurso de docente, virei docente e chefe. Foi um grande desafio para mim, porque eu era engenheiro eletrônico. E logo na sequência veio os terremotos de Porto dos Gaúchos.
E imagina, eu sabia falar de eletrônica, de telecomunicações. Mas Não operar era a estação inter- já sabia, pelo menos. Hein? Operar a estação dava para fazer. Já sabia, era. Boa. Então, assim surgiu, né, o meu advento lá como professor, ocorreu em 1997, né? Aproveitando esse assunto, eu vou quebrar um pouco a dinâmica aqui, mas a gente tem um sismonauta que costuma participar aqui frequentemente, não sei se vocês já ouviram falar, mas é Nunca ouvi. um tal de Brandon, como que você chama ele? BLN? BLN, Brandon Lee Nery. Famoso. Ele mandou aqui uma pergunta, tá bem longe, né? Daí ele acabou mandando aqui nas redes sociais. Professor Lucas foi chefe do OBSIS por muito tempo. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas e o que mais se orgulha? Bom, a dificuldade maior foi exatamente falar de sismologia sabendo pouca sismologia. Isso me assustava um pouco, né? É claro que também quando eu entrei lá no observatório como engenheiro eletrônico, também foi uma grande dificuldade, porque eu trabalhava com telecomunicações, né? E de repente virei engenheiro eletrônico. Então foi uma época muito difícil, e essa de deixar de ser engenheiro e ser sismólogo foi muito difícil. Mas, por outro lado, foi muito gratificante que hoje eu me sinto realizado como profissional em função da sismologia. Eu acho que todos nós aqui. A sismologia é algo maravilhoso, eu falo para os meus alunos. O Brendo está ali, ele deve saber disso, já falei várias vezes para ele, ele está seguindo esses footsteps aí. Ele está fazendo assim com a cabeça, parece que... ele Concordou, né? Concorda. Então, realmente, a gente investigar o interior da Terra, observando a zona na superfície, isso é fantástico, né? É muito bonito isso. E sugere que as pessoas possam pensar mais. O Brasil, a despeito de ter poucos tremores de terra, mas existe uma rede sismográfica que é o orgulho de todos nós. Eu acho que a implantação da rede sismográfica brasileira foi um marco, né? Eu me lembro muito bem que há não muito tempo atrás, eu estava num hotel aqui de São Paulo, e aí tomamos um táxi, todos os sismólogos entraram dentro desse táxi, entendeu? É sério? Todos nós entramos. Sim, e recentemente nós realizamos já o 3º simpósio de sismologia e conseguimos reunir 100 pessoas, né? Foram 2 ônibus, né, Lucas? 2 ônibus, Já precisou 2 De ônibus. um busca para 2 ônibus. E sim, existe espaço para muita gente, né? A sismologia, a gente não faz tudo porque não pode, o tempo não é suficiente. Então, nós convidamos as pessoas a também, né, se interessarem pelo assunto, que é muito gratificante e tem muito o que fazer, né? Claro. Seguindo nessa linha do Brasil ser um país de baixa sismicidade, mas todos nós aqui na mesa sabemos que essa sismicidade não pode ser negligenciada, né? Então, acho que um bom exemplo é o caso de Portos Gaúcho, e Portos Gaúcho foi tese da sua dissertação do seu doutorado, né? E da sua tese de doutorado. Então, conta aí um pouco de Portos Gaúcho aí, conta um pouco de história pra gente. Pois é, interessante. Portos Gaúcho entrou na minha vida em março de 1998. No dia 10 de março de 98 aconteceu um tremor de terra de magnitude 5,2 que foi sentido em todo o Nortão, que ele falou, norte do Mato Grosso, né? Assustou a muita gente, né? E no dia 13, nós do observatório já estávamos lá instalando estações sismográficas, né? Então começou em 98, tem mais de 30 anos que eu estou envolvido com Porto do Gaúcho. E nós temos alguns resultados a apresentar, né? É claro que a Terra não tremeu naquela região em 1998. Sabidamente, todos nós sabemos, muita gente sabe que o maior terremoto do Brasil aconteceu naquela região. A gente fala Serra do Tombador, mas Porto dos Gaúchos, em 1955, quando aconteceu esse grande terremoto, ele era um município muito grande e ele abrangia muitos outros lugares. Então, a Serra do Tombador fazia parte do Porto do Gaúcho, né? E claro, e aquele terremoto foi registrado por 99 estações do mundo todo, veio em 1955. Terremoto grande. Inicialmente, a magnitude foi estimada em 6,8, né? Aí, com o tempo, alguns pesquisadores estudaram novamente o sismo em termos de magnitude, em termos de localização, inclusive o professor Marcelo Assunção, aqui do IAG, ele fez esse estudo aí e verificou que o terremoto não mudava muito de lugar. Por que mudar de lugar? Porque os tremores de terra subsequentes a 1955, que aconteceram em Porto dos Gaúchos, nenhum aconteceu na Serra do Tombador. Nós sabemos que os sismos de regra acontecem nas mesmas estruturas sismogênicas, né? E Serra do Tombador teve o sismo de 55 e nunca mais teve nada. Nenhum outro sismo teve lá. E em Porto dos Gaúchos, desde 1959,
quando chegaram os primeiros colonos na região, que vieram de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, lá e criou-se uma colonizadora Arinos, e aí, nos primeiros anos de moradia dele lá, senti tremor de terra. E daí, com a implantação da rede sismográfica da Amazônia para monitorar a atividade de sismo desencadeado pelo reservatório, no reservatório da Eletronorte, começou a detectar sismo, ou seja, Porto dos Gaúchos tremeu a partir de 1959, 81, 82, 83, e quando foi em 98 teve esse sismo aí, que foi quando nós, pela primeira vez, colocamos estações sismográficas lá. Fomos lá, instalamos uma rede de estações, localizamos o sismo, né? Foi até interessante que essa viagem a gente fez e o governo de Mato Grosso disponibilizou uma aeronave para levar a gente para Porto dos Gaúchos. Só que parece que Porto dos Gaúchos, o prefeito de lá não era amigo do governador. Aí mandaram a gente para Juara. Quando a gente deu conta, estava chegando a 80 quilômetros do epicentro, entendeu? E não tinha jeito de voltar, porque o avião estava lá, né? Sim, nós começamos instalando a estação em Juara, né? Lá uma estação funcionou durante muito tempo, mas o limiar de detecção, ela pegava só acima de 1,5. Depois colocamos em Porto dos Gaúchos, definimos a falha que acontece na conjunção do rio Batelão com o rio Bocaiúva, né? Quando ele se cruza assim, ali existe uma falha com 5 quilômetros de extensão, que é a responsável por esse sismo. E a partir de então, em 2005, quando fez 50 anos o aniversário do terremoto, os sismólogos brasileiros se reuniram em Brasília, fizendo um workshop e inauguramos a estação sismográfica de Porto dos Gaúchos. Lá tem uma estação permanente que continuamente vem registrando sismicidade. Recentemente, em 2015, o que nós verificamos? Que os sismos migraram, saíram da mesma falha do Batelão e andaram mais 15 quilômetros. Porque, veja, a sismicidade de Porto dos Gaúchos está mais distante do Porto dos Gaúchos do que de Itabaporã. Itabaporã é uma cidade, tudo cidade recente, né? A cidade mais antiga que existe no norte do Mato Grosso é Porto dos Gaúchos. Itabaporã tem poucos anos. Aí então os sismos estão se aproximando na direção de Itabaporã. Então nós também já identificamos uma nova falha ativa, com não muita certeza porque tem apenas essa estação lá, mas nós estamos agora recebendo estações do pool de estações do Observatório Nacional, né? E vamos colocar mais 6 estações para estudar melhor isso aí. Síntese, no norte do Mato Grosso tem os tremores de terra lá de Serra do Tombador, tem Porto dos Gaúchos e agora está se aproximando de Itabaporã. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, esse sismo foi na Serra do Tombador ou foi em Porto dos Gaúchos? O que você acharia, Bianca? Ou seja, em 1955, você cometeria um erro de localização da ordem de 100 km, isso era possível? Lucas, eu acho que... Hoje em dia a gente está falando de erro aí de 15 km. 15 km no máximo, mas é hoje, 10 vezes mais. Para 1955. O pessoal já era bem esperto naquela época, eu diria que 100 km é um pouco muito. É muito, Mas não existe, o que nós verificamos é que os tremores de terra que acontecem lá em Porto dos Gaúchos, nós sabemos exatamente onde porque a atividade de réplica foi mapeada, né? Nós determinando fisicamente o tamanho da falha, todas as estações empurram o epicentro na direção da Serra do Tombador. Existe um trend. Ou seja, será que esse sismo, em função dos modelos de velocidade da época, não foi empurrado para lá? Provavelmente ele não foi lá onde foi determinada a localização, está próximo de Porto dos Gaúchos. Por outro lado também, nós sempre admitimos que os terremotos acontecem hoje, onde aconteceram ontem, e vai acontecer amanhã, onde estão acontecendo hoje. Você deve saber que existe um pensamento novo, os sismólogos aí estão levantando uma outra hipótese acerca dos terremotos intraplaca, que os terremotos são episódicos, né? E migram de lugar. Ou seja, pode ser que o terremoto da Serra do Tombador aconteceu, fechou-se um ciclo de sismicidade, e ele desencadeou o sismo de Porto dos Gaúchos, e esse sismo de Porto dos Gaúchos está desencadeando a nova sismicidade a 15 quilômetros dessa falha. Bom, isso são hipóteses, né? Afinal de contas, nós não detemos a verdade sobre essas questões que acontecem debaixo da terra, né? Mas, não sei. O que eu sei é que Porto dos Gaúchos é um lugar que merece muita atenção, em função exatamente do que você falou, a despeito do Brasil tremer pouco, né? Mas não é desprezível o risco. E é bom que se saiba que em 1955 não existia ninguém vivendo num raio de 200 quilômetros. Esse sismo
foi sentido em Mato Grosso, a quase 400 quilômetros de distância, Mato Grosso não, Cuiabá, com uma intensidade 4, 5. Acordou muita gente. Imagina E hoje, se fosse um 6. pois é, agora imagina hoje como é que está a região. A gente fez um levantamento num raio de 150 quilômetros, mora mais de 700 mil pessoas, talvez ou mais. Essas cidades do nortão do Mato Grosso, elas desenvolveram muito. O pessoal diz que Sinop, se eu não me engano, é uma das Sinop, cidades que mais Sinop está desenvolveram aí no raio de 100 e poucos quilômetros de distância. Entendeu? Exato, então. Se acontece uma magnitude 6 hoje por aí. Exatamente. Muita gente vai sentir, certamente vai. Não esqueçam do sentiu aí, né? Exato. É. Aconteceu o sismo, deixe o seu relato. Isso aí. A gente não está querendo assustar ninguém, Claro. né? A gente Lógico, sabe que os claro. terremotos são imprevisíveis e se fosse previsível seria inevitável, né? O que a gente faz, na realidade, é se preparar. E, aliás, é a razão de estarmos aqui no IAG buscando informação. Estamos participando de um treinamento aí acerca de risco sísmico e de engenharia sísmica, né? Então, a gente tem que aprender, se preparar, né? Sim, Para o que pode chegar aí sim, sem dúvida. há algum tempo. A gente fez anúncios aqui desse curso. Como é que tá o curso? Só para o pessoal nas redes tá. sociais sempre pergunta. Muito bom, né? O risco sísmico no Brasil é um estudo muito recente, né? Até porque a gente não tinha um banco de dados com informações suficientes que pudesse suportar esse tipo de investigação, né? Então, nos últimos 10 anos, a gente tem melhorado com a implantação da rede, tem melhorado o nosso banco de dados e já estamos fazendo esse mapa de risco sísmico, né? E agora estamos estudando e foi muito procurado o curso, né? Acho que as pessoas estão acreditando que sismo pode existir, que existe, né? As pessoas estão vendo que existe, né? Até pessoas de outra área que não da sismologia estão aí na Sim, sala. tem muita gente aí. Estamos aí, tem um engenheiro italiano que tem muita experiência na área de construção antissísmica, né? Porque nós somos um país que não tem preparo nenhum para terremoto. Ainda bem que que eles não são tão fortes e são menos frequentes, mas não significa dizer que ele não possa acontecer, né? E tem mais que se preparar para a vinda dele, né, Bianca? É a única coisa que dá pra fazer, né, Lucas? Além do café do curso, que também parece que tá bom, né? Coffee break tá ótimo, viu? Ó, Padrão Abscise, viu? Padrão Abscise. O Brenda soltou um sorrisão ali, acho que tá agradando acho todo que ele mundo. gostou do coffee break. Boa. Temos perguntas da live aí, Jackson? O Wanderson Tenório tá falando que você tá devendo adesivos para ele. Vai chegar esse adesivo. Roseli, sempre Adesivos a R$50. maravilhosa. Rede Sismográfica Brasileira, melhor podcast do Brasil. Ah, para, boba. A Roseli ainda tá assistindo. Entraram no táxi e foram parar na Casa Siloé. O Sérgio Faquin, você conhece o Sérgio Faquin? Não, conheço o Bob. Bob, né? Bob também está comentando aqui aí, Mato Grosso, Showtime, valeu. Eu tenho uma dúvida aqui do Instagram, vamos lá, da Gisele. Amo a área de sismos. Quais caminhos devo tomar para seguir a área? Vamos passar essa pro Lucas? Para mim? Opa, tá falando pouco hoje? Bom, veja, sismologia não existe no Brasil em nível de graduação, não é verdade? Existe o curso de Geofísica, né? Aqui e na UNB, no Pará, Rio Grande do Sul, eu acho na Bahia, né? Na Bahia, né? Tá, tem esse curso de Geofísica, né? Mas qualquer formação, seja você matemática, física, estatística, você pode fazer um mestrado em sismologia. Mestrado, doutorado, esse é o caminho. Por exemplo, eu sou engenheiro eletrônico. Meu mestrado em engenharia de telecomunicação. Meu doutorado é em sismologia. Entendeu? Então, qualquer um. É claro que você tem que ter um background matemático e físico, né? Porque para poder suportar as equações da propagação de onda, né, Bianca? Tem só que estudar, né? Acho que tem que querer, né, Lucas? Ser aluno do Bianca desse aí. Eu ia dizer até que quem tá longe também consegue fazer um pouco de sismologia. Um abraço aí pro Matheus, lá da Unipampa, que se virou de sismologia sem professor lá, mas deu certo. Boa. Acho que tem mais uma pergunta. De novo, de um tal BLN, um tal de Brendo aí, tá ativo nas redes. Tá ativo nas redes. Ele diz... Enquanto o celular dele tiver bateria... Enquanto tiver bateria, a gente vai seguir aqui nessa live. A culpa é dele se você sair daqui depois da meia-noite, hein? Pois é. O professor Lucas é muito popular na comunidade internacional, científica internacional. Quem é a pessoa que você tem mais contato? Aproveitando esse comentário aí do Breno, como a sismologia, você já notou uma certa mudança depois da rede sismográfica, que a comunidade internacional vê a sismologia no Brasil? Eu já emendo a minha pergunta aí também. Claro, claro. A gente vê a nossa participação, né? Claro. Nos congressos internacionais era quase que zero, ia 1, ia 2. Hoje em dia tem, nos últimos congressos aí da AGU,
tinha lá mais de 10 pessoas, lá 20, né? Então isso é muito significativo. Agora, claro, eu gostaria de falar aqui, já que você perguntou aí, existem algumas pessoas que têm uma importância muito grande na sismologia, particularmente na UNB. Eu diria que o professor Rony Quinteiro, do Observatório Sismológico e Vulcanológico da Costa Rica, é uma pessoa muito importante para a sismologia. Na medida em que ele veio aqui, discutiu-se inicialmente, que a gente sabia muito pouco, a questão de localização de terremoto, aprendemos a usar os vários pacotes sísmicos, né? Ele apresentou pessoas de fora da Universidade de Uppsala, que veio para lá para dar curso, porque não existia em nível de pós-graduação sismologia. Então, nós iniciamos a sismologia na UNB, isso pode ser feito em outros lugares. Claro, aqui na USP tem muita gente de sismólogo, né, professores da área de sismologia, mas na UNB não tinha ninguém. Então, nós implantamos a sismologia lá, o ensino de sismologia, exatamente trazendo gente de fora. E isso pode ser feito nos vários lugares. A gente tem, acho que, 7 doutores em sismologia, Bruno? 9, E parece que aconteceu uma coisa meio semelhante com essa história de vir alguém de fora e implantar, ajudar na implantação da sismologia no Brasil, com você e o Brandão lá no Ceará. Como é que é essa história, professor? Ah, tá, é verdade. O Ceará, uma das primeiras estações sismográficas do Nordeste foi instalar no Ceará. É bom que a gente fale disso. As indústrias nucleares brasileiras, né, quando estava explorando a mina de urânio de Itatiaia, ela instalou uma estação sismográfica em parceria com a UNB e a Defesa Civil do Estado do Ceará. Isso em 1980, 81, 82. E essa estação, uma estação muito boa, que foi desativada, registrou muito sismo e ela contribuiu com o conhecimento da sismicidade do Nordeste, né? E então, o Brandão, que vive lá no Ceará, Defesa Civil, eu sempre digo que ele é o baluarte da sismologia no estado do Ceará. Ele há algum tempo vem tentando, juntamente comigo, eu acho, de transferir a sismologia, né? Que nós montamos um laboratório lá, inclusive o próprio governador do estado valorizou a sismologia ao ponto de participar da inauguração dessa estação. Mas aí, o lugar ideal para essa estação é dentro de uma universidade. A UFC, que é uma universidade de porte importante, lá o Centro de Ciência, que tem o curso de Estatística, Matemática, Física, Geologia, Geofísica, entendeu? Então, nós estamos já em parceria com o pessoal da UFC, o professor Afonso Almeida, né? Já estivemos lá, o SAISCOMP está funcionando, aí o Brando esteve lá comigo, a gente deu um curso de sismologia e estamos nos próximos 5 dias de férias indo lá visitar novamente o pessoal da UFC, ver se realmente a gente deslancha isso. E também aproveito a oportunidade para dizer para vocês que são aqui da USP, que também pode cooperar, pode ajudar, entendeu? As pessoas precisam de ajuda, a gente começa, né? Então nós que temos mais experiência, vamos lá. Já teve gente da UFC participando do 3º simpósio, já aconteceram 3 trabalhos já, foram apresentados com pessoas lá do Ceará. E espero que o próximo a gente possa ter mais gente fazendo sismologia. Sim. Quem sabe fica aí até o convite para o curso de verão que a gente faz aqui todo ano. Daqui a pouco já deve abrir inscrições também. Sim, isso. Sim. A gente vai tentar anunciar aqui no podcast, mas acho que a gente está à disposição aí para tentar ajudar nessa implementação aí do laboratório. Já falei com o Breno que vai tocar o SAISCOMP lá, que a gente está aberto aí se precisar de alguma ajuda técnica. Então, quanto mais gente fazendo sismologia no Brasil, acho que é melhor para todo mundo, né? Claro, por exemplo, o pessoal, nossos colegas da UFRN, né? Hoje estão cobrindo o estado do Ceará. Então, é uma forma de dividir esse trabalho. Como eu falo, dado existe para todo mundo, dado. E mais ainda, essa questão vem lá, por que tem terremoto mais lá do que em outro lugar? Essas questões estão em aberta, entendeu? A gente precisa entender isso, entender a distribuição dos esforços, que é a raiz, a explicação do sismo são as forças. De onde vêm essas forças? Como é que elas estão colocadas na superfície da Terra? Então, isso a gente precisa de determinar. E é fazendo sismologia que a gente descobre essas coisas todas, né? E aí tem espaço para muita gente. Bom, vamos passar então para o tema da conversa, professor? Vamos lá. Tá preparado? Sim. Por que você escolheu sair da engenharia elétrica e ir para a sismologia? Na realidade, essa escolha de entrar na sismologia aconteceu através da engenharia elétrica, né?
fazendo engenharia elétrica, mexendo com os instrumentos sismológicos, sismográficos, eu passei a aprender sismologia. E aí eu entrei na sismologia, foi assim. E você sonhava em ser professor? Eu sempre sonhei, eu acho que nós, professores, temos assim um papel muito importante a cumprir no que diz respeito à formação das pessoas e à sua conscientização. Eu sou muito feliz sendo professor e penso que sou um bom professor. Tô certo, Branda? Ninguém chutou ninguém aqui. Foi tudo natural. Oi, falando em professor, me conta aí um professor que marcou você. Professor Marcelo Assunção, não tenho nenhuma dúvida, é uma pessoa muito importante para a sismologia brasileira. A gente está aqui, né, na USP, porque ele está promovendo esses encontros, trazendo conhecimento de fora e é isso que a gente tem que fazer, é estudar e estudar. Qual foi o maior desafio da sua carreira até hoje? Foi exatamente quando eu assumi a chefia do Observatório Sismológico nos idos de 1997, sendo engenheiro eletrônico, tem que falar de sismologia, né? E foi difícil. E qual a importância do sismólogo no Brasil? Eu vejo uma importância muito grande, nós sismólogos, entendeu? Particularmente no que diz respeito a essa questão dos terremotos, né? As pessoas, a gente sabe que ninguém consegue prever os terremotos. E sabemos também que ninguém prevê, mas que o efeito dos terremotos em alguns lugares são minimizados em função do conhecimento, né? Você pega um terremoto de magnitude 6,5 nos Estados Unidos, morre 5 pessoas. O mesmo terremoto de 6,5 no Irã, morre, sei lá, 40 mil pessoas. Por que isso? Porque o conhecimento permitiu as pessoas se prepararem melhor. E qual é o futuro da sismologia no Brasil para você? Vejo com muito otimismo, entendeu? Tem muita gente nova se envolvendo e é isso que a gente tem que fazer, envolver as pessoas novas. É emocionante você, de repente, ver uma pessoa jovem, um adolescente, participando de um congresso, explicando. Eu fiquei emocionado no último congresso, quando eu vi um aluno explicando lá um post que ela fez. Me emocionou isso me deixa muito emocionado. Legal. Para finalizar, Lucas, o que é a sismologia para você? Bom, a sismologia, digamos, eu acho que antes de ser o estudo do interior da Terra, usando como fonte de informação as ondas sísmicas, ele é um vício, entendeu? De todos nós. Nós gostamos de sismologia e eu acho que qualquer pessoa que começar a estudar sismologia vai sentir muito prazer em aprender sismologia, em conversar sobre sismologia. Para mim é isso. Bom, a Simone está mandando mensagem aqui para mim, falando no meu ouvido que já está na hora de encerrar. Alguém quer dar um recado final? Tá bom. Meu recado vai para o professor Afonso, da Universidade Federal do Ceará, e para o nosso grande amigo Brandão. Dia 6 estaremos lá, junto com ele, para fazer alguma coisa já acerca da sismologia na UFC. O meu vai primeiro para o Lucas, agradecer que está aqui às 8 da noite gravando esse podcast, pela paciência aí depois de um longo dia de curso. E para todo mundo que vem apoiando a gente nas redes sociais, isso está motivando muito a gente continuar com essa empreitada aqui. Yankee? Mandem mais perguntas. Eu acho que isso ajuda bastante a gente a fazer o podcast. A gente se sente bastante... É interessante ter as perguntas para poder ver que realmente tem gente ouvindo aí. A gente começou isso meio despretensioso, né? Mas parece que já chegamos no sétimo, né? Exato. E a nossa audiência parece que só aumenta aí. Toda vez a gente recebe... Tô recebendo feedback da galera do futebol, cara. Tipo, o pessoal do futebol tá ouvindo sismologia e comentam sobre o programa. Então, pô, você parou de pagar mensalidade. Exato, quase isso, né? A gente tá chegando em lugares que talvez nunca tenha imaginado que chegaria. Claro. Pensou que ficaria aqui nos cursos de geofísicas das universidades, né? Saímos um pouco. E esse sismonauta materializado aí do seu lado? Então, rapaz, olha, temos um recado especial aqui, uma participação mais que especial. Vamos lá, peraí que eu tô soltando. Não fui eu. E aí, Fala galera, tudo bem? Então, bora escutar aí o Sismocast toda semana, quinzenalmente, né? Boa. E vamos acompanhar a sismologia no Brasil, Instagram, tanto da rede sismográfica brasileira quanto da USP. Qual é o endereço das redes sociais? Da sismologia da USP, é SismoUSP. Boa. E da rede sismográfica brasileira é Sismologia BR. Caramba, o cara sabe mesmo. E o OBSIS? Do OBSIS não tem o do LabSIS. LabSIS. Da UFRN, que é LabSIS. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram. Mas tem Facebook o OBSIS, certo? Tem Facebook do OBSIS. Boa. Acho que é o Observatório Sismológico. Boa.
E é isso aí, galera. Wilson, passa o seu, aproveita Passa aí, o já seu, tá aí. Sigam aí. Tinder, o que você quiser, meu. Brandoli, brando.png Instagram. É isso aí. Valeu, gente. Então é isso, acabou o programa. Eu gostei. Boa.